Hoje eu tenho uma palavra especial para compartilhar com você. A nossa palavra, o texto principal, a história, é Atos capítulo 27. Mas antes, eu gostaria de enfatizar com você o Salmo capítulo 27. O Salmo capítulo 27, versículo 1, está ali na telinha, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Eu quero ficar hoje com a parte A. O salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aí ele diz: a quem temerei? Queridos, nós precisamos desta luz, a luz da salvação. Entenda que a salvação é um ato de livramento. Nós aceitamos a Cristo e nós cremos na salvação. É o ato de livramento do castigo eterno. Só que a pessoa que está enfrentando um problema financeiro grave, severo, onde as dívidas têm consumido a energia, a força dela, essa pessoa precisa de um ato de livramento. Ela precisa sair das dívidas. A pessoa que está enferma, doente, ela precisa de um livramento na saúde, a salvação. Então vocês entendem que a salvação é a luz. Esta luz é o Senhor, e esta luz que é o Senhor é a palavra de Deus, que tem o poder de nos salvar. Esta palavra de Deus tem o poder para nos despertar, para nos levantar. Então nós precisamos disso, a luz do Senhor, a luz da salvação. Vocês entendem esse início, sim ou não? O salmista Davi, o salmista, dos Salmos 119, versículo 105, é conhecidíssimo. Salmos 119, versículo 105, diz que a tua palavra, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a luz começa a se desenhar para nós. É a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho. É a palavra de Deus que nos direciona. Então é o que nós carecemos. Agora nós entramos na nossa historinha lá em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, versículo 1, diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte da corte Augusta. Versículo 2: embarcaram nós em um navio adramantino, partimos e, navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ver amigos para que cuidasse dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto
do qual estava a cidade de Lazeia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo o admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incomodada e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então vamos parar por aqui, depois nós continuamos no 11. Olha para mim, queridos. O Paulo foi determinado que ele fosse para Itália, para Roma. Então ele, como prisioneiro, ele entra no navio da corte de Augusta, e depois ele teve como é que chama a palavra certa? Uma baldeação. Ele teve que passar para o navio de Alexandria, que estava como destino a Itália. E a Bíblia diz que por alguns dias eles estavam navegando com muita dificuldade. O vento era vagaroso, e quando soprava o vento, era um vento contrário. Então esta era a navegação, até que eles chegaram em um lugar chamado Bons Portos. E o Paulo ali nos Bons Portos, ele admoestava para quê? Para que eles não seguissem viagem naquele momento, porque seria muito perigosa. Porém, a Bíblia diz que o centurião não deu ouvidos a Paulo, porque acreditava mais no capitão do barco. Aqui existe uma palavra para nós. Isso aqui não é novidade, eu já compartilhei com vocês em outra oportunidade, mas eu sempre digo que ninguém ouve o pobre. Eu conto para vocês que teve um aniversário de uma irmã no restaurante e alguém tinha perdido a chave do carro, e um rapaz que achou, ele era um rapaz em condição de rua. Então ele chegou lá dizendo: alguém perdeu a chave, e ninguém dava ouvido. Falei: poxa vida, o camarada está ali ajudando, se dispondo, e ninguém para ouvir. Então quando Paulo ele fala: não vamos seguir viagem, porque olha, vai ser muito perigosa a navegação, o Paulo estava em condição de prisioneiro. Então ninguém ia dar bola por Paulo, ninguém ia dar crédito ao Paulo. Eu preguei domingo sobre os 4 leprosos que foi até a porta de Samaria dizendo: vocês estão passando fome porque quer. O acampamento dos sírios está vazio, tem comida, tem mantimento, tem tudo. O rei, não acredito nisso não, mandou os capitães ir lá ver se era verdade mesmo, e foram ver que era realmente verdade. Ou seja, muitas vezes, irmãos, nós vamos falar a palavra de Deus, nós vamos anunciar o evangelho, as pessoas não vão acreditar, as pessoas não vão dar crédito, né? O Isaías disse: quem deu crédito à pregação? Não é? Então, mas olha para mim, irmãos, nós não devemos deixar do quê? De pregar. Nós não devemos deixar de anunciar, mesmo que os tempos são difíceis. É difícil, sim ou não? Com essa onda de tecnologia, de internet, né? Os famosos cortes, as pessoas, elas estão chacotando e debochando muito da igreja nos tempos de hoje. Concorda comigo, sim ou não? É meme de gente que fala nas línguas estranhas, é brincadeira em cima do altar, é chocarrice no meio do povo. Então você entenda que hoje o evangelho ele está enfrentando grandes dificuldades de alcançar as pessoas por conta de tudo isso. Mas nós não devemos o que, irmãos? Parar. Nós devemos fazer a diferença. Amém, Jesus? Então o Paulo admoestou: não vamos seguir viagem não, vai ser muito perigosa. Eles não deram ouvidos ao Paulo. Irmão, isso aqui é uma mensagem para nós. Nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que ouvir a voz do Senhor.
custe o que custar. Amém, Jesus? E a voz do Paulo aqui era a voz do Senhor: não vamos não, vamos ficar por aqui mais um tempo, vamos ficar por aqui, nós sabemos que nós temos que chegar na Itália, mas agora não é a hora, agora não é o momento. Então eles desprezaram o que o Paulo diz: não, vamos seguir viagem. E o que acontece em seguida? Versículo de número 12 agora. E como aquele porto não era cômodo para invernar, olha para mim, irmãos, não era um lugar muito confortável, então não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África, do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto coxeando a Creta. Então olha só, irmãos, eles desprezaram a voz do Paulo. Quando eles desprezam a voz do Paulo, olha só, irmãos, começou a soprar um vento brando que eles tanto precisavam. Olha só como é que o inimigo, ele é tinhoso. Eles estavam navegando sempre, guarde essa informação, sempre com dificuldade. Muitas vezes o vento soprava contra. Agora veio o Paulo, usado por Deus: não vamos navegar não, porque será perigosa a navegação. O Paulo acaba de falar, sopra um vento que eles precisavam para seguir viagem. Poxa, você está falando para nós não seguir viagem, mas olha o vento que está soprando. O inimigo dá corda, irmãos. Vai pensando que tem gente que tem desobedecido a voz de Deus, e ela tem falado assim: mas eu estou prosperando, eu estou prosperando, eu estou crescendo, as coisas continua acontecendo, e ainda mais, continua ainda melhor. Isso é o inimigo dando corda para que a pessoa ela venha ter mais coragem de fazer o que é errado. Existem pessoas que fogem, se refugiam, saem da igreja. Ela diz assim: poxa, como agora eu estou liberta, como agora eu estou livre. Uma falsa sensação de realidade, uma falsa sensação de liberdade, só que não é. Irmãos, se você observar o que Pedro falava, o que Tiago falava, o que o apóstolo Paulo falava, eles falavam com muita, como é que eu posso dizer, com muita alegria, ou com muito prazer nos seus lábios, dizendo que eles eram o quê? Prisioneiros de Cristo. E olha, esses homens foram presos, esses homens foram lançados na cadeia, esses homens apanharam, tudo em prol do reino de Deus. E agora, quando eles anunciavam a palavra, eles falavam com prazer: somos prisioneiros de Cristo. Então olha só, queridos, toma cuidado, guarde os seus pés quando entrares na casa do Senhor, guarde-se no caminho de Deus. Amém, Jesus? Guarda-se. Então o inimigo soprou, vamos dizer assim, soprou um vento que eles precisavam. Agora estou livre, agora a gente vai seguir viagem, e agora a gente alcança o nosso objetivo. Versículo de número 14. Mas não muito depois, deu nele um pé de vento chamado Euroaquilão, preste muita atenção, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel, e levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo, daram as costas na Sirte, amainadas as velas, assim
foram à toa. E andando nós agitados por um vento, andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Olha esta informação: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então preste atenção, queridos, eles foram, se aventuraram. Quando eles se aventuraram, irmãos, o vento mudou. O vento que era brando, que eles pensavam, poxa, era o vento que precisávamos, mudou. Se tornou um vento euroaquilão, que, irmãos, começou a sacudir o navio. Eles perderam o controle do navio. Eles começaram a navegar à toa, ou seja, aonde o vento da tempestade soprava, o navio ia. Quando a tempestade deu uma pequena aliviada, eles ganharam o batel do barco e continuaram. Só que, irmãos, eles perderam a mão de novo. Eles começaram com as próprias mãos lançarem a armação do barco para não afundar. E a Bíblia diz que no terceiro dia de tempestade, irmãos, eles já não viam o sol, eles não viam as estrelas, eles não viam nenhum sinal de luz, e a Bíblia diz que fugiu do coração a esperança de sobreviverem. Vocês entendem a mensagem, sim ou não? O início da nossa mensagem eu disse que nós precisamos da luz da salvação. Irmãos, 3 dias de temporal, 3 dias de tempestades, irmãos, eles olhavam para o céu durante o dia, eles não viam o sol. Eles olhavam durante a noite para o céu, eles não viam as estrelas, não viam absolutamente, eles não tinham contato com luz. E naquela época os navios não tinha a tecnologia de hoje. Naquela época era as lamparinas. Só que como que sobrevive as lamparinas num ambiente desse? Vocês conseguem imaginar comigo? Eu fico imaginando durante a noite o caos que era ser sacudido pelos ventos sem enxergar absolutamente nada. Era terrível a situação que eles estavam passando. Eu estou dando esta ilustração e te levando a imaginar o ambiente terrível. Sabe por quê? Porque talvez existem pessoas que estão passando por situações da mesma forma. Está enfrentando um problema com a saúde, aonde ela não consegue se desvencilhar. Está enfrentando problemas familiares, aonde tem roubado a paz, a energia e a esperança de que a sua família, que o seu casamento vai se safar de tal situação. Talvez o seu problema seja o problema financeiro, aonde você, poxa, já faz muito tempo que eu estou nessa condição, há muito tempo que eu estou nessa dificuldade, as portas não se abrem, eu não consigo sair das dívidas, tem me sufocado, há muito tempo eu já não tenho nem mais esperança de sair da situação que eu estou. Mas tudo que nós precisamos, irmãos, é da luz da salvação. E vocês entenderam o que é a luz da salvação? É uma palavra. Uma palavra de Deus tem o poder de mudar a sua situação. E olha para mim, eu vou entregar esta palavra para você hoje, para que a sua vida, para que a sua história seja mudada e transformada. Amém, Jesus? E olha o que aconteceu, versículo 21. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé,
Nós lemos o 20? Bota para mim, viu? Lemos, é o 21 então. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo, esta perdição. Então olha o Paulo, irmãos, o Paulo bateu no peito e diz: ó, se vocês tivessem me ouvido lá em Creta, nada disso teria acontecido. Olha para mim, irmãos, às vezes enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, em regra, tudo consequência das nossas atitudes, das nossas tomadas de decisões. Você sabe, eu estou falando, vou dar um exemplo das dívidas. Você sabe que a maioria das pessoas endividadas, você sabe que tem gente que coloca o problema nos problemas financeiros até no diabo. Ela estoura o cartão de crédito, esse diabo é sujo, né? Ela compra sem ter dinheiro, não, porque a palavra de Deus exige comprar e sem dinheiro. Aí faz aquele monte de conta. Aí chega na hora de pagar, não consegue. Poxa, o diabo está agindo na minha vida financeira. O diabo fica assim: mas o que eu fiz? Estou ganhando crédito sem fazer nada. Aonde eu quero chegar, irmãos? Em regra, a maioria dos problemas que enfrentamos são consequências das nossas atitudes, são consequências das nossas decisões. A decisão de andarmos fora da palavra e dos conselhos de Deus. O Paulo deu o conselho do Senhor: não vamos viajar não, vai ser perigoso. Não deram ouvido. Agora o Paulo diz: se vocês tivessem me ouvido, nada disso teria acontecido. Você já enfrentou situação assim? A mãe dá um conselho para você: não faz isso desse jeito, dessa forma. Minha mãe é careta, sabe de nada não. Ô filho, leva a blusa. Calor desse, levar a blusa, vou nada, não leva a blusa, aí passa um frio danado. Aí a pessoa diz assim: se eu tivesse ouvido a minha mãe, não estaria passando esse frio. É assim, muitas vezes. Eu dei um exemplo esses dias, que a minha mãe falava assim, quando eu era menor: eu deixo você brincar. Minha mãe fala: você pode ficar com o gordo, você pode ficar com o Cebolitos, que era o Douglas, você pode ficar com o Crementino, que era o Everton. Olha os apelidos antigos. Hoje em dia não tem apelido mais, né? O meu era Periquito. Aí tinha o Gordo, tinha o Crementino, tinha o Cebolitos. Aí a minha mãe falava assim: só não anda com Wagner. Você pode andar com todo mundo, mas menos com Wagner. E na época a gente não tinha o discernimento que os pais tinham. E o Wagner, tempos à frente, foi preso porque estava mexendo com droga. Ou seja, todo conselho, irmãos, é válido. Amém, Jesus? É válido de alguém que tenha o quê? Sabedoria. Agora tome cuidado também com quem você toma conselho, porque tem gente que vai aparecer do seu lado para te ajudar, mas na verdade só vai te atrapalhar. Amém, Jesus? Mas olha a mensagem para nós, irmãos, versículo 22, e eu termino: mas agora vos admoesto, e que tenhais o que, irmãos? Bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Por quê? Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então Paulo diz assim: tem de bom ânimo, porque o Deus a quem eu sirvo e temo, Ele mandou o seu anjo esta noite a me dizer: Paulo, não temas, porque é importante que você seja apresentado a César, e
que todos que estão neste navio, nenhum deles se perderá. Amém, Jesus? Então, o Paulo, no meio da tempestade, que não via nenhuma luz, a luz dos céus brilhou para ele. Deus mandou uma palavra, e é essa palavra que Deus está compartilhando conosco nesta manhã. Amém, Jesus? Pastor, qual palavra? Primeiro, tem de bom ânimo. Para vencer a tempestade, os problemas, dificuldades que estão te cercando, te cingindo, olha, tem de bom ânimo. Porque pensa comigo, irmãos, você já viu alguém desanimado vencer? Você já viu alguém desanimado prosperar? Pessoa desanimada, irmãos, para onde o vento sopra, ela vai. Pessoa desanimada, o que ela vai fazer? É só reclamar. É ou não é verdade? Sim ou não? A pessoa que está desanimada, ela vai reclamar, ela vai chorar, ela vai se espernear, ela não vai ter energia para lutar, para combater, para se levantar. Por isso que Deus falou: primeira coisa, vocês têm que ter bom ânimo. Primeira coisa, vocês têm que levantar a cabeça. Primeira coisa, vocês têm que encarar a situação. E é o que Deus está falando conosco hoje. Para de reclamar, para de murmurar, para de se espernear. Agora é hora de você se levantar. É hora de você tomar uma posição. Deus não trabalha com ninguém caído. Deus não trabalha com ninguém prostrado. Amém, Jesus? Então, tem de bom ânimo. E o que mais, pastor Bruno? A segunda coisa que Paulo disse o anjo disse para o Paulo: não temas. Então, olha, tem de bom ânimo. Segundo, não temas. Não deixe o medo ditar as regras da sua vida. Não deixa o medo ele te neutralizar. Não deixa o medo reger você. O medo, irmãos, ele não vem de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas sim de moderação e de amor. Agora eu estou falando aqui com alguém que o medo tem se encarnado nela. Tudo que ela faz, ela tem medo. Ela tem medo de sair de casa. Ela tem medo de perder o casamento, de perder a casa. Ela tem medo de perder o bem material. Ela tem medo de perder o trabalho. Ela tem medo, e Deus está me usando hoje. Não temas. Pastor, ultimamente eu estou tendo um medo assim que eu acordo até mesmo de madrugada. Ansiedade, uma preocupação excessiva. Não temas. Sabe por quê? Aqueles homens, eles estavam com medo de morrer. Eles não tinham mais esperança de sobreviver. Então Deus diz assim: eu não temo, porque vocês não vão morrer. Não tema, porque aquilo que você tem temido não vai acontecer. Amém, Jesus? Eu não sei o que você tem temido. Talvez você tenha olhado para algo e esta ansiedade, ela tem se apoderado de você. E a ansiedade é isso, irmãos, ela faz a pessoa sofrer antes dos acontecimentos. É assim ou não é? Já deu exemplo aqui da minha sogra. Minha sogra, quando os filhos dela iam lá para a bagunça, para a noitada, ela, quantas vezes eu chegava na casa dela, depois do culto da manhã, chegava na casa dela, ela estava assim, pregada os olhos. Ela dizia: eu estou com uma canseira só. E pergunto: mas por que, minha sogra? Essa noite não dormi nada. Mas por que? Os meninos saíram para a rua. E os meninos na rua não conseguiram pregar os olhos. Uma ansiedade, porque com medo de algum mal acontecer com os filhos.
Ou seja, o medo faz a pessoa sofrer. E olha só, os filhos dela estão lá na casa dela até hoje. Na casa dela assim, né? Estão vivos até hoje, nenhum mal aconteceu. Talvez você tenha sofrido por algo que você não tem vivido ainda. Para com isso. O Senhor Jesus disse, o apóstolo Paulo, perdão, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes o que, irmãos? Faça conhecidas diante do Senhor todas as suas orações. Está com medo, está ansioso, faz o que? Ore a Deus. Deus, tira de mim esse sentimento. Deus, arranca do meu coração esta ansiedade, arranca do meu coração esta incerteza, arranca do coração este mal que tem me aprisionado, tem me entristecido. E ele tira. O Paulo estava cheio de medo também. Aí veio a palavra de Deus e diz: Paulo, não tema, que você não vai morrer. Está temendo a morte porque você não vai morrer. Não tema, sabe por quê? Você não vai perder o seu trabalho, o seu emprego. Mas está. Não tema. O Senhor está cuidando daquilo que Ele te deu. O mal não vai tirar. Amém, Jesus? Então esta é a palavra hoje. O que mudou o ambiente daquele lugar, irmãos, foi uma palavra: tem de bom ânimo e não tema. 3 dias sem luz, 3 dias sem luz, eles já estavam enxergando a morte, mas uma palavra fez com que aqueles homens, mais de 200 homens, se levantassem. Mais de 200 homens que não tinham esperança passaram a ter esperança, porque alguns estavam pensando pular fora do barco. O Paulo disse: se pular fora do barco, não está mais debaixo da minha cobertura, vai morrer. Mas se permanecer comigo, Deus está garantindo que não vai morrer. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles ficaram no barco. Então qual que é a mensagem aqui? Eles passaram a ter esperança. Amém, Jesus? Você vai sair daqui hoje desta forma. Amém, Jesus? Não sei como você chegou, mas você vai sair daqui com esperança. Você vai sair daqui com um novo ânimo. Você vai sair daqui curado, liberto, transformado. Amém, Jesus? O nosso Deus, Ele está presente aqui neste lugar.